Café com Pipoca. Oferecimento. Pops Fantasy. Produzimos encantamento. Você já deve ter pensado, né? Como que eu faço para poder anotar as coisas das reuniões, das palestras que você vai? E às vezes você escreve, e no final das contas você acaba nem abrindo de novo esse caderno, e é tanta letra, tanto rabisco, que você já nem entende direito o que era de fato importante. Como resolver isso? Como deixar com que a sua imaginação, a sua criatividade que é aí dentro, possa transformar isso de uma maneira mais ilustrada, possa transformar suas apresentações e pensamentos de uma maneira mais poderosa? Olha, eu descobri uma pessoa que consegue fazer isso com maestria e ensina pessoas a fazer isso também. E para isso eu convidei ela para o nosso Café com Pipoca. Ana Palu, muito obrigado e prazer em ter você aqui conosco. Toshio, muito obrigada. O prazer é todo meu estar aqui com vocês. E trouxe aqui também para a nossa conversa o Arnaldo, para mostrar para todo mundo como a gente pode também fazer essa construção, né? Porque já que a gente está falando de um tema que é tão visual, vamos mostrar para todos como isso realmente funciona. Ele está aqui com a gente também, ele é um profissional de facilitação gráfica, e enquanto a gente for conversar, ele vai capturando essas informações, desenhando, usando essa técnica, né? Como qualquer pessoa poderia fazer com essa técnica em mãos. E é uma técnica, né? A facilitação gráfica é uma técnica muito interessante, né? Porque não necessita que você seja um desenhista, porque existem elementos que você aprende no curso que você ministra, né? E eu conheci um pouquinho, né, desse trabalho quando eu fui fazer uma palestra ano passado na Feira do Empreendedor em São Paulo, e ao final eu vi uma pessoa que estava rabiscando, eu falei, mas o que ele está fazendo? Quando eu vi, ele tinha feito a síntese de toda a palestra com desenhos, e ficou uma coisa tão incrível que eu falei, eu preciso conhecer, né? E aí me apresentaram você. Ana Palu, você, de onde que veio, né? Conta um pouquinho para a gente, né, a sua formação, né? E de onde que veio essa ideia, né, de se transformar, de fazer a facilitação gráfica, o que é a facilitação gráfica? Conta um pouquinho da sua história. Conto sim. Bom, a minha formação é em artes plásticas, mas eu sempre trabalhei na área de design gráfico. Eu fiz algumas formações com design gráfico, design de embalagens, marketing, branding, e trabalhei em agências, e num determinado momento eu montei uma agência. E aí, nessa época, eu trabalhava muito assim, com empresas onde eu chegava para construir toda a parte de identidade visual, a comunicação, como que ele ia falar externamente com o público, né? E descia por toda a cadeia ali de comunicação das empresas. E num determinado momento, na verdade, assim, quando eu estava em agências, eu tinha um apoio. Eu trabalhava na área de criação, eu coordenava ali, eu dirigia o time de criação, e quando a gente ia para as reuniões, tinha uma pessoa de atendimento que fazia ali a captura e se responsabilizava pelas informações. Quando eu montei uma agência, né, para quem aqui já empreendeu, sabe como no começo a gente faz vários papéis, e aí eu ia sozinha na reunião e tinha que fazer essa tomada de briefing. E no começo era um pouco difícil para mim, porque eu não estava acostumada. Eu anotava, chegava no escritório, colocava tudo num e-mail organizado, tinha o maior cuidado, mandava e pedia para as pessoas validarem. E aí começava uma grande confusão, porque cada um via as coisas de um jeito, ninguém validava nada. E aí até a gente iniciar o processo, nessa definição da tomada de briefing, a gente expendia um tempo muito grande. Isso era muito ruim, porque para mim tinha aqui todo esse tempo, e para o cliente também, porque ficava aquele desgaste. E aí, num determinado momento, eu comecei a levar umas folhas de papel e escrever ali nos painéis maiores, né? Eu organizava as informações por setas, palavras-chave, eu organizando ali numa folha de papel A3, e validava na reunião. Como se fosse um mapa mental ilustrado, né? Exato. Eu não usava desenhos nessa época, tá? Mas era mais esquemas, textos sintetizados. Eu fazia aquela organização, chegava no final da reunião, olha, pessoal, a gente, né, vocês trouxeram essas informações, validamos, ótimo. Era, assim, uma economia de tempo e de energia que era incrível. E um dia, uma pessoa da área de
projetos, bem conhecido aqui no Brasil, para quem é dessa área, é o professor José Finocchius Jr. Ele, lá em 2012, foi desenvolver o PM Canvas, que é uma técnica muito conhecida na área de projetos. E ele me chamou para fazer toda a identidade visual, construir a apresentação dele, ajudar com todo esse roteiro, com todo esse branding desse método que ele estava desenvolvendo. E durante a reunião, eu comecei a fazer esses esquemas. Geralmente eu não fazia com uma pessoa só, mas quando a gente está num processo criativo e desenvolvendo algo, o nosso pensamento ele fica um pouco caótico, porque a gente não pensa de forma linear, né? Isso já é um processo natural, mas quando você está dentro desse processo criativo, ele fica menos linear ainda, um pouco mais caótico. E aí eu comecei a organizar para poder entender a fala dele. E ele é uma pessoa bem antenada, bem visionária, ele conhecia já a técnica de facilitação gráfica, que ela foi desenvolvida lá na Califórnia, ainda na década dos anos 90, no final dos anos 90, chegou aqui no Brasil por torno de 2009, 2010, e tinha assim umas 3, 4 pessoas que já trabalhavam com isso nesse momento. E ele teve acesso a isso e ele me perguntou se eu fazia facilitação gráfica. Eu não conhecia. Aí eu fui pesquisar, dei um Google, na época não tinha muita coisa, mas o pouco que eu encontrei eu fiquei apaixonada. E aí eu senti, assim, algo tocando dentro de mim, porque naquele momento eu já estava há um tempo com a agência e eu estava um pouco frustrada, porque quando você é de uma área muito criativa, você gosta de pôr a mão na massa, e aí você fica muito, assim, no administrativo, na gestão, e não tem tempo de desenhar, né, de construir, vai te dando uma certa frustração. E eu estava pensando em fazer algo diferente. E aí, quando eu conheci, eu falei, nossa, isso faz todo sentido para mim. Porque não é só sobre ajudar as empresas a criarem uma imagem. É de um lugar completamente diferente. É você ajudar as pessoas a se comunicarem melhor, a criar materiais onde traga maior compreensão das informações, onde as pessoas memorizem isso de uma forma muito maior, né? Estatísticas dizem que se a gente só falar um conteúdo, como a gente está fazendo aqui agora, eu tenho uma capacidade de memorizar em torno de 25% no máximo. Mas quando a gente associa com os desenhos ou com alguma imagem, isso aumenta em até 3 vezes a nossa memorização. Então, olha a diferença que uma imagem tem dentro do nosso processo de aprendizagem, né? E aí eu fui pesquisando sobre tudo isso, fui compreendendo a importância dessa ferramenta dentro da comunicação, dentro das anotações, e comecei trabalhando com isso. Fiz algumas formações, fiz uma formação primeiro em Berlim, numa conferência, e depois uma outra, fui lá para a Califórnia com o próprio time do David Sibit para fazer uma outra formação também. E foi incrível. E então, pelo que você conta, né, Ana Palu, quando você tenta trazer, né, a forma de você fazer a facilitação gráfica, que ao final, né, do programa todo mundo vai ver, né, como que está sendo esse desenho que o Arnaldo está desenhando essa conversa, e isso vai ilustrar bem o que você quer dizer. Isso, então, significa que ele pode ser utilizado por uma ampla gama de pessoas, desde o estudante que quer fazer isso durante a aula para fixar de uma maneira melhor, até um líder, um gerente que precise fazer suas apresentações para treinamento do seu, né, para passar metas ou transmitir treinamento para suas pessoas, ou seja, palestrantes, é uma gama incrível que qualquer um pode utilizar. Para a dona de casa ainda, né, que está lá querendo fazer um bolo e quer pensar em alguma coisa, ou seja, para todo mundo. Exato. A gente tem, assim, algumas nomenclaturas, mas elas acabam se perdendo, assim, no dia a dia. Mas a facilitação gráfica ou facilitação visual, ela é uma técnica usada por profissionais. Por quê? Porque ela serve a um grupo. Então, eu vou lá construir um painel visual a serviço de um grupo. Enquanto alguém está palestrando e o grupo está assistindo, ou durante uma reunião onde tem apresentações ou processos co-criativos, e o profissional vai construindo esse painel para ter ali um fechamento visual desse conteúdo. As anotações visuais, que já é uma técnica bem mais democrática, que é essa exatamente que você está falando, onde todo mundo pode utilizar. A base dela é a mesma técnica da facilitação gráfica. Qual que é a diferença?
eu uso para mim. Então, eu tanto posso usar para anotar conteúdos em reuniões, em palestras, porque quando a gente faz muita anotação, como você falou lá no início, e aí depois você revisita aquilo, e aquilo está desorganizado, você nem tem vontade de olhar para aquele material, muito menos buscar a informação que era importante para você. Você despende um tempo muito grande. Mas quando você organiza visualmente, né, por meio de cores, esquemas, traz também o desenho, que é uma possibilidade, mas não é fundamental, você consegue acessar essas informações muito mais rapidamente, aquilo está organizado. Então, isso faz muita diferença para a gente quando a gente anota. E aí, a partir disso, eu posso também usar para colocar minhas ideias, meus projetos no papel, porque se durante o processo eu for criando esquemas, painéis ilustrados, eu consigo visualizar melhor aquilo. Quando eu compartilho a minha ideia com alguém, as pessoas também conseguem ter uma outra visualização dessas informações. E aí não tem limite, né? Como você falou, posso anotar para alguma tarefa na minha casa, posso anotar para compartilhar coisas com meus filhos, com pessoas do meu ambiente, posso criar materiais para uma reunião, posso montar apresentações. Dentro do workshop, a gente chega num momento que a gente troca uma apresentação de PowerPoint por um flipchart. Então, vai todo mundo para a parede numa folha de papel e constrói ali uma síntese daquela apresentação. E aí, cada uso tem as suas especificações, a técnica é a mesma, mas tem a forma de usar. Porque, por exemplo, se você for usar algo com uma anotação para você, talvez você ponha um pouco mais de texto, dependendo da familiaridade que você tem ou não com aquele conteúdo. Se você for criar uma apresentação, por exemplo, a ideia é que você não use texto, que você crie um apoio visual, e aí ele vai ter muito mais desenhos, esquemas, porque o texto está na sua fala. Exatamente. Então, é só uma forma de olhar para a técnica diferente em cada uma das aplicações, mas a técnica é a mesma. E como você bem falou, qualquer pessoa pode usar. Maravilha, né? Então, olha, eu aqui já aprendi, existe a facilitação gráfica, que é o tema principal nosso, e as anotações visuais. Isso tudo facilita para o nosso entendimento. E eu quis realmente entrar dessa maneira bem mais simples, bem mais leiga, para que eu possa aprender com você, assim como todo mundo que está acompanhando também possa. Mas aí, Ana Paula, eu tenho interesse de conhecer, de saber, de fazer e aplicar isso. Como que eu faço? Primeiramente, qual que é a rede social que eu posso te acompanhar? E na rede social você sempre coloca muitas dicas interessantes. E existe um workshop, existe um treinamento? Conta um pouquinho para a gente. Claro. A gente está como Ana Paula em todas as mídias, LinkedIn, Instagram, Facebook, e o site também, é anapalu.com.br. Você pode encontrar a gente em qualquer meio ali social com esse nome. E sim, nós temos um workshop que chama Como Fazer Anotações Visuais. Ele já foi presencial antes da pandemia, depois ele ficou todo online, e agora ele está num modelo híbrido, que pode, daqui a pouco, sofrer novas transformações. Mas ele é sempre dividido em 2 módulos, onde o primeiro módulo a gente trabalha com informações que a gente vai escutando. Porque na técnica, da forma como eu desenvolvi, eu entendo que a gente não tem que olhar só para o visual. O que importa realmente, tem que estar sempre no nosso centro de atenção, é a informação. E aí não adianta eu fazer um painel super desenhado, bonito, se eu não capturei corretamente. Então, a gente começa aprendendo a escuta, depois, como a gente escuta, o que a gente faz com aquela informação? Aí a gente aprende síntese. A partir daí, a gente vai aprendendo as ferramentas visuais. Elas começam com textos, tem os organizadores, tem setas e tem também os desenhos. Então, a gente constrói primeiro uma caixa de ferramentas, depois a gente passa por outros tipos de aplicações, como colocar ideias no papel, montar apresentações, materiais para reuniões, templates e por aí vai. Então, ele é um workshop bem completo, dá para as pessoas usarem várias áreas na vida dela, depois que elas aplicam a técnica, e o que é muito legal
é que é o tempo todo mão na massa. Então, a gente vai estar experimentando, porque a cada coisa que você vai aprendendo, você já pode sair aplicando no dia seguinte. Poxa E esse vida, workshop você encontra também ali link nas mídias, no site, para você ter todas as sempre que informações. estiver saindo, pessoa acompanhando o seu site, ela pode estar se inscrevendo no próximo, né? Eu nem vou estar colocando necessariamente agora, porque um material como esse, que também estará aí na internet, a pessoa pode estar vendo agora, pode estar vendo em 2023, pode estar Sim. vendo em 2027, e até lá mais coisas você vai estar trazendo e transformando, como eu imagino que será. Sim. Assim, você é uma das pioneiras na facilitação gráfica aqui no Brasil, né? Como que foi? Como que tem sido essa receptividade, né? Como tem sido a formação de alunos, como o Arnaldo está aqui, mas tem vários alunos. Como que o mercado? Como tem sido o mercado com relação a esse modelo, né? De negócios interessante, com essa forma de ferramenta que você traz? E como que você vê a sua vida transformando, né? Antes presa ali na agência e naquelas rotinas, e agora numa outra rotina? Sim. Realmente, quando eu comecei a fazer, quase ninguém ouvia falar da técnica. Às vezes, as pessoas me viam num evento, aí passava o meu contato para alguém, a pessoa me ligava e falava, olha, uma pessoa te indicou, eu queria entender o que você faz. E eu levava muito tempo explicando. Aí depois eu montei o site e tudo, as pessoas foram conhecendo um pouco mais, mas ainda assim, depois de 10 anos, ainda é uma técnica que não é tão conhecida. Você mesmo falou, você chegou lá na Feira do Empreendedorismo, do Sebrae, viu que tinha uma pessoa desenhando, mas você nunca tinha ouvido falar dessa técnica. E a gente estava ali numa equipe com 6 pessoas, o Arnaldo, inclusive, estava junto comigo nessa equipe. E era uma feira com milhares e milhares de pessoas. É o 3º ano que a gente atende essa feira. Então, como ainda a gente tem muito espaço para crescer, eu acho que quanto mais pessoas estiverem trabalhando com isso, hoje, graças a Deus, a gente tem muitas pessoas no mercado, né, que já se formaram, que se aperfeiçoaram, tem alguns cursos que vão dando continuidade. O meu mesmo, tem outra empresa que dá uma continuidade, uma formação mais ligada para um profissional. Então, mas eu acho que ainda tem muito espaço para crescer. E antigamente a gente fazia só no papel, hoje se usa tablets, lousas interativas, né? O meio não importa qual seja, a gente, conforme a tecnologia vai avançando, a gente vai se apropriando de novos meios, né? Aprendendo a utilizá-los, mas a técnica sempre é a mesma. E o que eu acho mais incrível mudou muito a minha vida, porque eu me sinto muito, em primeiro lugar, eu me sinto muito feliz fazendo o que eu faço. É uma grande alegria quando você está ali diante de um conteúdo complexo. As pessoas nem sempre estão compreendendo todas as informações, porque quando você tem um grupo, você tem níveis de conhecimento diferentes. Tem alguém que está muito, por exemplo, é um projeto, tem alguém que está muito por dentro do projeto e tem outra pessoa que chegou ali sem saber nada. A facilitação visual, o desenho, ela ajuda nesse alinhamento da compreensão. Então, o que me deixa mais feliz é ver essa transformação dentro dos grupos, o quanto essa ferramenta ela apoia nesse processo de aprendizagem, de memorização, de compreensão das informações. E isso aquece o nosso coração, né? É algo que, assim, eu falo, é uma grande felicidade poder trabalhar com algo tão transformador para as empresas, para os grupos de pessoas. E quando eu comecei a ensinar, meu objetivo não era treinar profissionais, mas era para que todas as pessoas, mesmo aquelas que não soubessem desenhar, pudessem se apropriar da técnica de uma forma simples e levar isso para o dia a dia delas. Porque eu entendo que a gente está construindo uma linguagem, inclusive tem autores que falam que é a linguagem do século XXI, onde a gente mistura texto, fala com imagens. A gente não precisa de grandes estudos para compreender isso, basta a gente olhar os smartphones, né? As TVs, cada vez mais a gente tem essas misturas. A gente escreve menos, né? As próprias mídias sociais têm sempre essa associação. Então, quanto mais pessoas também se apropriarem disso,
para usarem no seu dia a dia, mais a gente vai melhorar a compreensão entre as pessoas, numa conversa, num grupo, numa reunião. A gente E eu me percebe sinto nesse lugar querendo muito ser um contribuir. agente aí nesse ser um Isso. agente nessa transformação, né? Porque duas coisas, uma a gente percebe aqui, eu percebo, né? A alegria com que você fala sobre isso, esse seu sorriso não está apenas no seu sorriso, mas no seu olhar, no seu tom de voz, né? A alegria com que você tem essa paixão. E eu acho que isso, e a forma de, eu enxergo isso como algo muito, com uma potência muito grande, até porque no mundo de inteligência artificial dominando tudo, eu acho que ainda, né, a barreira da criatividade, porque é o que quebra, porque a inteligência artificial ela sai fora das linhas, então a gente está entrando dentro do momento que é a nossa principal característica do ser humano, que é a criatividade, é a vontade de romper barreiras, de ser, né, de ser desafiado, é isso que fez com que o mundo desenvolvesse, e de repente estava todo mundo muito tranquilo, e eu acho que a inteligência artificial ela vem para ter uma disruptura, e eu acho que essa técnica, eu enxergo ela como uma forma realmente do século XXI e dos próximos de expandirmos a nossa mente. Sempre tivemos uma expansão, ficamos presos muito tempo. Então, por isso que eu quis chamá-la, porque realmente eu me apaixonei pela técnica, tanto é que eu vou fazer o seu curso, né? Então, eu já deixo já o convite também para todo mundo. Tem uma coisa, Ana, no nosso bate-papo preliminar, que foi uma história que a gente estávamos falando de desenho, né? Porque eu também desenhava quando era criança, e as conexões que fazemos com pessoas que também gostam, que às vezes não temos a dificuldade do idioma, e você me contou um caso muito interessante de uma viagem que você estava fazendo. Você poderia ilustrar um pouquinho? Já estamos rompendo aqui também o nosso tempo, mas vamos conversar, que eu acho que é uma coisa muito legal. Vamos sim. Eu fiz uma viagem uma vez para a Índia, e eu estava num determinado trecho, fazendo um trecho de trem, e quando eu entrei no trem, tinha um casal sentado, e a mulher, ela estava com aquelas tatuagens de rena nas mãos. E desde o dia que eu tinha chegado, eu já tinha visto algumas pessoas assim, e eu fiquei muito encantada com aquilo. E aí eu tentei me aproximar dela, porque eu queria saber aonde que ela tinha feito aquilo. Eu fiquei com vontade também de desenhar, né? Tatuagem de rena, aquela coisa que, né, super trabalhada, linda. Só que ela não falava inglês, ela só falava o idioma, o hindu e um dialeto da região dela, que eu não sabia falar nada, a não ser namastê. E aí, falei, poxa, como que eu vou conversar com ela? Então, isso foi um pouquinho antes de eu conhecer a facilitação gráfica, mas eu sempre tinha um caderninho, a gente está sempre anotando, desenhando alguma coisa. E aí eu comecei ali a desenhar algumas imagens, fazer alguns gestos para tentar compreender, né, aonde que eu poderia fazer aquela tatuagem. E ela começou a me explicar, ela não sabia desenhar, mas ela começou a me explicar, começou também, se arriscou ali, pegou a caneta, fez algumas imagens, e eu compreendi que ela tinha aquelas imagens porque ela tinha acabado de se casar e ela estava indo para a lua de mel. E que aquele era um desenho que se faziam nas noivas para desejar, sei lá, boa sorte, né? Coisas positivas para esse novo momento do casal. E eu achei aquilo incrível, depois eu fiquei pensando muito nisso, porque a gente não trocou uma palavra, nós não tínhamos como fazer isso, e só ali com gestos, com imagens, a gente conseguiu se comunicar e eu consegui compreender por que ela tinha aquelas imagens nas mãos. E se a gente olhar para isso, é incrível, porque como o desenho é algo universal, mesmo quando as culturas são muito diferentes, e claro, você tem que ter algum cuidado em alguns símbolos, porque representa algo aqui, pode ser diferente no Oriente, mas no modo geral, a imagem, o desenho, ela comunica muito bem, mesmo sendo um rabisco, algo muito simples. Uhum. Que maravilha, né? Eu acho que né, a gente coroa aqui, né, esse café com pipoca com essa mensagem, que é uma mensagem, vai ser uma mensagem ilustrada ali no final, né? O Arnaldo vai Sim. mostrar aqui para a gente. Eu acredito que todo mundo aqui que acompanhou desde o começo está curioso, está querendo conhecer a sua história e querendo saber o trabalho que o Arnaldo faz. E eu acho que o mais bacana, né? É saber que tanto você que está acompanhando a gente também pode, né, se especializar, pode trazer isso para o seu dia a dia e também conseguir fazer coisas fantásticas como o Arnaldo fez, como a Ana faz, e ela ensina muita gente. Ana,
eu queria que você deixasse aqui agora uma última reflexão, né? Livre, pode falar o que quiser, o tempo é seu e realmente já estou muito feliz aí pela presença de vocês. Bom, eu queria primeiro te agradecer pelo convite, uma grande alegria, uma honra para a gente estar aqui falando sobre esse tema. E o que eu gostaria de deixar, assim, em termos de reflexão, é um pouco em cima disso que o Toshio trouxe, da inteligência artificial, porque eu também estudo muito tendências de futuro e eu vejo quanto as máquinas podem nos substituir em coisas que não são humanas, em coisas que não valem a pena para um ser humano fazer. E aí vai sobrar muito mais tempo para a gente se desenvolver enquanto humano. E o desenho, ele é uma ferramenta, né? Ele é uma habilidade muito humana, assim como a criatividade. E é realmente, como o Toshio trouxe, isso que nos diferencia das máquinas. E é uma habilidade que todos nós temos, todos desenhávamos quando era criança. O que acontece é que às vezes a gente rompe essa relação e acha que a gente não sabe desenhar. Mas eu deixo meu convite para que você pegue ali uma folha de papel, um lápis, comece no seu dia a dia a rabiscar livremente, né? Se vocês quiserem assistir, eu tenho algumas dicas de conteúdo ali nas nossas mídias, te ensino a fazer alguns desenhos básicos, como você pode utilizar isso. Aproveita, vai experimentando, vai trazendo isso para dentro de você, vai se reconectando com essa habilidade que você tem, porque ela, além dela ser muito humana, ela vai ser cada vez mais importante para o seu futuro, para o futuro de todos nós. Então, deixo aqui meu convite para que você desperte a sua criança interior e volte a desenhar. Uau! E com essa mensagem aqui, que é um puxãozinho de orelha bem gostoso, eu termino mais este Café com Pipoca, deixando um beijo no coração de todos e até o próximo. Muito obrigado, Ana, muito obrigado, Arnaldo, e até o próximo Café com Pipoca. Tchau! Tchau, obrigado, Toshio, obrigado a todos. Grande beijo. Café com Pipoca. Oferecimento. Pops Fantasy. Produzimos encantamento. Visão de mercado com Rogério Cabral. Oferecimento. Levni. Integrar, inovar e acelerar o seu negócio. DPO.net. Democratizando a LGPD. Telecontrol. O melhor software em gestão de pós-venda do Brasil. Breda Sistemas. Tecnologia a serviço da sua empresa. Cristo Rei. Um aprendizado que faz brilhar. Grupo SM3, qualidade em mídia exterior. Life Empresas, com a sua empresa sempre. 2DCB, nascemos designers, crescemos comunicadores. Assim, Associação Comercial e de Inovação de Marília. Amigas do Lar, a mãozinha amiga que você merece. Pierucci Studio, produção de áudio publicitário. Farmácia Nossa Senhora de Fátima. A sua farmácia de Marília que entrega na sua casa. Ligue 3433 0089. 3 lojas em Marília. Vestibular FATEC é aqui, na FATEC Pompeia Sunji Nishimura. Chácara dos Coqueiros, o conforto e a natureza ao seu alcance.